Bora, fiel, porque o vídeo tá recheado de informação, tá? Existe a possibilidade de Neymar jogar no Corinthians. Memphis Depay conversa com Neymar e isso é fato verídico. Vamos falar sobre renovação de Angel Romero, que por enquanto se encontra aí travada, mas provavelmente também o Corinthians vai renovar. Vamos falar sobre Arthur. Será mesmo que o Corinthians vai trazer o jogador para vir jogar no Timão? E também mais um pitaquinho aí sobre Sérgio Ramos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, é de grande importância para que a gente continue crescendo cada vez mais. Combinado, fiel? Chega de enrolação? Vamos falar do Corinthians, porque é para isso que você está aqui. Seu tempo é importante, o meu também, então vamos ao que interessa, combinado? Quero aqui já começar a falar sobre as informações sobre Angel Romero, que tem sido aí, vamos dizer assim, fundamental no Corinthians, tá? Romero, só porque ele perdeu espaço na titularidade, com toda a razão, porque como você mantém um jogador titular como Romero, como o Memphis Depay e também o Yuri Alberto voando dentro de campo, tá? Já que o Corinthians hoje joga com 4 meio-campistas, a gente tem que jogar com 2 atacantes, jogando aí no losango, que é também bastante justificado, porque o Breno Bidon, o André Carrilho, fiel, está jogando muita bola, então o Corinthians entra com o losango com 4 meias e 2 atacantes, totalmente justificado essa não titularidade do Romero. E o Romero ainda pode perder mais espaço em 2025, já que o Corinthians também está atrás de outro atacante, tá? Mas está na renovação automática do jogador no contrato. Se o Corinthians conquistasse algum título ou o jogador completasse 61% das partidas jogadas, o seu contrato se renovaria automaticamente. O Corinthians atingiu com o Romero essa porcentagem e o contrato dele é altamente renovado. Só, fiel, que existe, além das cláusulas contratuais, existe a opção do jogador, tá? Como tem um relacionamento muito bom entre Corinthians e Romero, jamais o Romero obrigaria uma renovação do Corinthians por questões de cláusulas contratuais, tá? O que o Romero queria era mais um ano, o Corinthians quer renovar por um ano e o Romero queria mais um ano, o Corinthians disse não e eu acredito que o Romero vai aceitar essas condições de um ano no Corinthians, tá? E o Romero, cara, não, desculpa, fiel, não se enganem, porque o Romero ele vai continuar sendo importante para o Corinthians assim como ele foi, tá? E assim como ele continua sendo. O Romero, por exemplo, no jogo aí, no último jogo do Corinthians, ele, cara, no jogo contra o Criciúma, ele serviu muito bem também o Yuri Alberto. No jogo aqui, agora, no último jogo recente do Corinthians, também ele jogou muita bola. Então é um jogador que ele tem aí sim as suas qualidades, tá? Angel Romero provavelmente renovará com o Corinthians por mais um ano, apesar das negociações ainda estarem travadas. Agora, um aumento de salário para o Romero, eu já não acho que é tão válido assim, porque o jogador ele já ganha aí com direitos de imagem 800 mil reais. Caso você renove com o Romero, vai ser mais um jogador no Corinthians ganhando 1 milhão de reais estando no banco de reservas, que é o caso do Igor Coronado. Mesmo que seu salário vai cair em 2025, porque está em contrato, tá, fiel? Mesmo assim, o jogador com os direitos de imagem vai ganhar 1 milhão e 400 mil reais no Corinthians. Eu acho aí que seria um reserva de luxo, né? Um reserva hoje que vale 1 milhão e 400 mil reais mensais, tá? Mas o Coronado não é assunto para este vídeo, e sim o Romero, então eu acredito que o Romero terá sua importância. Fora que o Corinthians vai disputar a Copa do Brasil, Paulistão, não simultâneo, porque o Paulistão acaba antes, mas Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores da América, tá, fiel? Então, o Corinthians vai precisar de um elenco extenso. Corinthians que está confirmado na Libertadores, tá, fiel? O Cruzeiro perdeu ontem, acho que foi ontem, e o Corinthians aí abre 4 pontos aí do Cruzeiro e está confirmado para a Libertadores da América. Então, mais um motivo para nós corintianos comemorar. Certo, fiel? Quero trazer informações agora para vocês sobre o mercado da bola que está bombando. Já quero começar falando aqui sobre o Arthur, tá, fiel? Que foi para o Juventus, não foi aproveitado lá, foi emprestado para o Fiorentina, onde ele não fez uma má temporada, mas não houve o interesse de renovação do jogador. Ele não apresentou aquilo que jogou quando estava no Grêmio, tá, fiel? E é um jogador que pode vir para o Brasil sim. O seu valor de mercado hoje para qualquer clube brasileiro, isso estipulado pelo empresário e seu jogador,
é 2 milhões e meio de reais mensais, tá? Aí que eu acredito que o Corinthians encerrou as negociações com o Arthur por conta do seu alto salário. Não é que ele não vale, é um jogador muito bom, um jogador bastante técnico, um jogador aí que joga muito bem, mas 2 milhões e meio de reais mensais para o Corinthians, que teria que arcar com seu salário sozinho, porque ele não teria a ajuda da Vaidar Esporte da Sorte nessa situação. Aí começa a ficar uma folha salarial muito cara, sendo que o Corinthians já tem bastante jogadores nesta posição, tá, fiel? Então, o Corinthians não deve negociar com o Arthur, o Corinthians não deve fechar contrato com o jogador, já que uma vez o seu salário é totalmente extrapolado, é um salário muito alto. Para vocês verem, o Memphis Depay é o salário mais alto do Brasil, ganha 3 milhões de reais mensais, ele ganharia aí 500 mil a menos só, tá, fiel? O futebol é só aí para jogar no Corinthians, então a folha salarial do Corinthians já começaria a ficar muito alta, principalmente se o Yuri Alberto ficar, porque a gente teria Memphis a 3 milhões, Yuri Alberto 2 milhões, Igor Coronado 1 milhão e 400, Romero 800 mil, Garro 700 mil e por aí vai, e aí ficaria realmente uma folha salarial altíssima no Corinthians. Então o Corinthians encerra negociações com o meio-campista Arthur, tá, fiel? Então, Corinthians aí pontuando já algumas negociações para 2025, encerrando com umas e negociando com outras, tá? Porque vamos falar aqui sobre Sérgio Ramos novamente. Ontem eu trouxe o vídeo, trouxe informações para vocês que o Sérgio Ramos já estava contratado no Corinthians, tá? Ele já era jogador do Corinthians. E é lógico que eu vou comentar, cara, porque foi um jogador que eu trouxe antecipadamente. Ah, Corinthians está falando isso todos os vídeos. Eu estou porque está pipocando na mídia. Tem gente que já está dando Sérgio Ramos no Corinthians também, assim como eu, alguns blogs importantes. E tem pessoas que estão dando que a negociação está muito avançada e o Corinthians está próximo de fechar. Não está próximo de fechar, tá, garotinho? O Corinthians já está fechado com o Sérgio Ramos para 2025. É um jogador que, obviamente, com 38 anos de idade, não é qualquer jogador que joga bola nessa idade, tá, fiel? A gente tem que ser aqui bastante sincero. Um jogador que tem essa idade, ainda mais na posição de zagueiro, exige muito do corpo físico, principalmente para o Brasil, que tem um calendário bastante apertado. Jogos aí de 3 em 3 dias, e o Corinthians disputando todas as competições fica mais apertado ainda. A questão é, o histórico do Sérgio Ramos no seu último clube é um histórico perfeito, aí que ele jogou praticamente todas as partidas, mas o calendário da Europa é diferente do calendário brasileiro, tá? Se o Sérgio Ramos puder jogar todas as partidas no Corinthians, óbvio, cara, óbvio que será muito bom. Eu respeito a sua opinião, para você também que não gosta do zagueiro e que acha uma fria o jogador vir jogar no Corinthians. Eu acredito que por sua experiência na Europa, mesmo com sua idade, é um jogador que consegue jogar facilmente aqui, assim como o Memphis Depay, que já estava um bom tempo parado, cara. Memphis Depay não tinha proposta de clubes, estava um bom tempo parado, veio para o Corinthians e hoje é com certeza aí ao lado do Yuri Alberto um dos principais jogadores do Brasil, cara. Então esses caras que têm experiência de Europa, esses caras que têm experiência lá fora, em que jogou em alto nível sua vida toda, não desmerecendo o futebol brasileiro, que é bastante competitivo, tirando da Europa, eu acho que é o futebol mais competitivo, só que a Europa sobressai muito. Então esses jogadores aqui, eles conseguem jogar com tranquilidade, apesar da idade do Sérgio Ramos. A única coisa que me preocupa não é o futebol do atleta, o que me preocupa é sim se ele conseguiria aguentar o calendário do futebol brasileiro. Mas o que o Corinthians vai render de marketing com a camisa do jogador, com o nome do jogador, é um jogador que realmente vai agregar muito e vai trazer muita renda ao Corinthians, tá? Principalmente porque a torcida do Corinthians, ela é consumista, ela gasta muito com camisas do Timão, com todos os acessórios do Corinthians, tá, fiel? Então, é uma torcida que também é campeã em bilheteria, está lotando sempre os estádios do Timão. Então, eu tenho certeza que o Corinthians vai lucrar muito com o Sérgio Ramos. Combinado, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E agora vamos falar aqui sobre Neymar. Corintianeiro, existe a possibilidade mesmo do Corinthians contratar o Neymar? Ontem eu trouxe a informação para vocês, já tinha falado do Memphis ontem, para vocês verem que este canal aqui, ele é muito bem informado, tá? Conversei com vocês referente aí ao Neymar
Ontem o Memphis Depay esteve com o jogador, tá, fiel? Junto com o André Akari, que é um jogador de pôquer que eu também gosto muito, tá? Para quem é fã de pôquer aí, conhece o André Akari. Os dois jogadores estavam juntos. E foi perguntado aí se o Memphis pediu para o Neymar vir jogar no Corinthians. E o jogador, ele foi muito claro, ele falou assim: o Ney sabe o que a gente conversou entre a gente. Então, obviamente que existiu uma conversa ali, talvez existiu uma resenha, olha, jogar no Corinthians é assim, salário pago em dia, um tipo e tal. O Corinthians dispensa apresentações, né, fião? Mas vindo de um jogador igual o Memphis, quem sabe aí não abre uma abertura, não abre uma esperança para uma possível vinda do Neymar ao Corinthians, tá? Só que eu já vou ser bem sincero aqui para vocês, porque a gente tem que pontuar o que é certo e o que é errado. Eu acho, a minha opinião, aí já é opinião, não é informação, que é praticamente o Neymar impossível de vir jogar no Corinthians, tá, fiel? Porque o Neymar lá na Arábia ele ganha 83 milhões de reais. Óbvio que a Arábia já deixou claro que não vai renovar com o jogador, não haverá renovação. Só que, cara, o Neymar lá na Arábia, o calendário lá é fichinha. E o Neymar parece que desistiu do futebol, né? Ele não gosta mais daquele calendário corrido, jogos aí em 3 dias. Então não seria aí uma, vamos dizer assim, uma oportunidade grandiosa para o jogador, além do Corinthians, né, que já é grande por si só, de vir jogar no Brasil para ganhar no máximo, na melhor das hipóteses, 3 milhões de reais, sendo que lá na Arábia ele ganhava 83 milhões de reais mensais. É muito dinheiro para um jogador só. E se isso não motivou ele, o que vai motivar, né, fiel? Então, eu acredito que essa possibilidade do Neymar, ela é praticamente impossível de se acontecer, tá, fiel? Só que se tratando de Corinthians, a gente não pode duvidar. E realmente existiu a conversa entre Memphis e Neymar. Por isso que estou trazendo o Neymar na capa deste vídeo, porque os dois conversaram sobre aí o Corinthians, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? Antes de encerrar esse vídeo, quero trazer uma informação também sobre o treinador do Corinthians, Ramon Dias, que já está confirmado para 2025, tá? Fabinho Soldado conversa com o treinador, estão tendo uma ligação muito próxima para contratações do Corinthians de 2025. Não param em Arthur, porque as negociações encerraram, não parou em Sérgio Ramos e também não vai parar por aí. O Corinthians que deve trazer de 3 a 4 reforços. Isso se o Yuri Alberto não sair, tá, fiel? Isso se o Yuri Alberto não sair do Corinthians. O Corinthians que deve trazer de 3 a 4 reforços de grande importância. Um detalhe que eu quero trazer para vocês é que a LDU, ela colocou o Alex Zerce em sua lista de negociações, tá? Um jogador que tem 36 gols. É mais gol que o Yuri Alberto, tá, fiel? Apesar que o campeonato lá, ele não é um campeonato tão competitivo assim como o campeonato do Brasil, mas é um jogador que era inegociável, tá? Pelos valores altos que pediram, e hoje já é um jogador que está livre no mercado, não, pertence ao LDU, mas o LDU topou negociar o jogador, tá? Um jogador extraordinário que faz bastantes gols, pelo menos lá, tá, fiel? Então, Corinthians podendo contratar Alex Zerce também, já que uma vez o Corinthians negociou com o atleta. Só que se o Yuri Alberto ficar, eu não sei se o Corinthians compensa ele negociar com o Alex Zerce. Eu acredito, na minha opinião, que o Corinthians deveria contratar um jogador, por ser um jogador jovem, não é um jogador velho, e por ser um jogador também que faz bastante gols, porque se o Yuri Alberto precisa ser poupado ou se o Yuri Alberto se contunde, o Alex Zerce está lá. Se o Yuri Alberto for vendido para o Nottingham Forest ou para o West Ham, o Arce está lá, entendeu? Para a gente fazer um teste, para a gente ter uma experiência do jogador aqui no Brasil. Então, é um jogador que o Corinthians compensa investir sim, já que também tem interesse de clubes brasileiros no jogador. O Corinthians não é o único clube nesta parada, tá, fiel? Tem aí o Flamengo, tem aí o São Paulo, tem o Vasco, que também estão interessados no jogador. Mas para quem aí tem, cara, Hector Hernandes na reserva, Pedro Raul na reserva, eu acho que na posição de centroavante compensa sim o Corinthians investir em Alex Zerce, certo, fiel? Essas são as informações mais atualizadas que eu tenho para trazer para vocês aqui, pelo menos até este presente momento, tá? À tarde a gente vem com mais vídeos recheados de informações para vocês. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!